Olá, bem-vindos e bem-vindas, arianos e arianas. Como vão? Tudo bem? Tudo jóia. Espero que sim, espero que estejam muito bem. Sol, Lua e Ascendente, uma leitura para Áries para dezembro de 2022. Então, o recado ele é geral, mas você pode utilizá-lo para o campo profissional, para o relacionamento, tanto amoroso como relacionamento familiar, enfim. Adapte, mas não force, tá? Se não fizer sentido para você, dá uma olhada no teu signo lunar ou até mesmo no teu ascendente, certo? Vamos lá, arianos, arianas. Ares, dezembro de 2022, tarô. Qual é o recado? Começando com o enforcado ou pendurado, porque ele está enforcado pelo pé, eu chamo de pendurado. O mago, a torre, o carro, o Papa e no conselho o louco. Ariano, não é o momento de tomar decisões, de rompimentos, tá? É um momento de reanálise. Como é que você reanalisa aqui? Não é achar uma nova saída, não é olhar para trás. O que ele está pedindo, o que o tarot está te aconselhando aqui, é ter um outro olhar sobre essas situações que estão te acontecendo, tá? O convite desse outro olhar, através da carta do enforcado, porque ele está de ponta cabeça, certo? Está iniciando o seu jogo. Então, esse convite é, toda essa situação que está te acontecendo está te desestruturando, tá quase te expulsando, te convidando a sair. Você está quase rompendo com tudo, tá? Você está no seu limite. Então, como é que a gente faz quando a gente está no limite? A gente cede e sai destrambelhado, explodindo e corrompantes? Não, muito pelo contrário. A torre aqui está em oposição. Ela fala que não é hora de rompimentos, não é hora de desestruturar. O que é que você tem que fazer agora? Obedecer a carta do enforcado. Ficar quieto, parado, aguardando. É um daqueles movimentos da vida em que não agir é a melhor ação, tá? Por toda uma eternidade, forever and ever, obviamente que não. Ele fala que nesse momento que você não tem as coisas claras na sua cabeça, não tome nenhuma decisão, tá? Traga para você a solução, como se ele falasse assim: o que é que eu não fiz ainda? O que eu não contribuí ainda? O que eu não tentei até agora fazer? Porque nós começamos, o cérebro da gente, a mente, tá? Nós contamos histórias para nós e nós vamos acreditando nessas mesmas histórias. Então o tarot está te falando que tudo aquilo que você contou para você como sendo verdadeiro, que era para acalmar o seu coração, pode não ser tão verdadeiro assim. Então tenha clareza dessa situação toda, o que é que você preencheu as lacunas com o que ficava mais confortável para você, o que realmente é verdadeiro, e saiba a diferença entre uma coisa e outra, uma situação e outra, tá? A partir do momento que você tiver essa clareza, você toma alguma decisão. Mas primeiro você esgote as possibilidades do que eu ainda não fiz, o que eu ainda não tentei para conciliar, para arrumar, para ajeitar, para consertar, para transmutar essa situação sem romper com ela. O que eu ainda não curei? A carta do mago, muitas vezes o mago é o alquimista, o médico do jogo. Então a carta do mago está te convidando a perguntar para si, a
pensar diante de uma saída, o que eu ainda não fiz, o que eu não curei em mim, por que eu ainda estou me sentindo acuado e diante desse sentimento querendo tomar um outro direcionamento. Então, antes de qualquer coisa, cure as suas mágoas, acalme os seus nervos, tenha limpeza, claridade do seu pensar, para depois você tomar uma decisão, tá? Depois que você tiver essa clareza, é hora, sim, de você tomar uma decisão. A carta do carro fala para ir adiante, mas para não tomar nenhuma decisão, para nenhuma direção, enquanto você não tiver clareza. Quando você tiver cego de ódio, de raiva, ou ainda justificando as suas próprias atitudes, não é hora de ir para lugar nenhum, é hora de permanecer na situação e procurar saber com quanto você pode contribuir, de que forma você pode contribuir, ok? Perante isso, até que essa clareza você não a tenha, até que ela não se estabeleça, ele trouxe o louco como conselho, que ele fala para você ir vivendo um dia de cada vez, para você ir devagar, tá? Aqui, o louco, ele é uma carta muitas vezes mal interpretada. As pessoas têm ele como inconsequente. Ele não é consequente, ele é livre. Então, só tome essa ruptura quando você não estiver fazendo isso por vingança, e sim quando você estiver livre. Mas de que liberdade a gente está falando aqui? Livre no sentido de não carregar com você um peso, um rancor, livre de amarras emocionais, livre de passado, livre do que te prendia. Quando você realmente for dono de si, ele carrega com ele todos os seus pertences, tá vendo? Somente o necessário. Então, quando você for dono de si, é hora de você agir. Até então, viva um dia de cada vez, se coloque nessa situação como um aprendiz, tá? Há sim algo que você precisa fazer que não foi feito. Há sim algo com o qual você pode contribuir que ainda não foi olhado. É isso que ele está falando. Só depois de esgotar todas essas situações, de curar, de ajudar e principalmente de se curar, tá? Cuidado com essa situação onde a gente se vê sempre como uma vítima. Nós contribuímos infinitamente para as coisas que nos acontecem, só que a gente não se dá conta nisso. Por quê? Porque é mais cômodo, mais fácil e mais confortável culpar o outro. O outro fez comigo, mas eu não contribuí nada, eu não disse a ele uma palavra para que ele dissesse ou fizesse isso comigo, eu não dei a entender, ou pior ainda, eu não permiti que as coisas fossem caminhando para elas chegarem onde elas estão. Então é isso que o tarot está falando. Sem ter clareza de tudo isso, não adianta você romper, não adianta você quebrar, você sair correndo, você terminar um relacionamento ou sair de um trabalho. Porque você vai repetir o mesmo padrão. Enquanto você não tiver clareza, enquanto você não tratar essa ferida, você vai chegar na próxima etapa e cometer os mesmos erros. Então, trate e cuide dessa ferida, dessa lesão, dessa dor, para ir zerado, livre para a próxima etapa. É isso que vai fazer da próxima etapa uma etapa nova, não uma continuação simplesmente da outra condição. Porque você vai entrar num looping, o que levou você a errar vai fazer com que você cometa os mesmos erros. E a gente não se dá conta disso. Por que nós cometemos os mesmos erros? Porque nós não aprendemos a lição. Parece simples, né? Eu conheço pessoas que levam uma vida e ainda não aprenderam uma lição. Em muitas situações. Em muitas situações. Então, Ariana e Ariana, qual a situação, qual é a lição que você precisa contribuir e aprender para sanar isso, sendo ficar onde ela está, da maneira que ela está, na situação que ela está, a sua vida está, mas zerar e continuar daí com o jogo zerado, ou mudar de jogo,
mas de qualquer forma, zerando com a situação anterior, completamente zerado, ok? Boas resoluções a todos vocês. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus.